Fala galera, eu sou o Geilson do canal GS 611 e nesta segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, vamos estar deixando as nossas análises, segunda com a grade menor, uma grade reduzida, mas com jogos bastante interessantes. Então deixa o seu like, faça o seu comentário, isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. No finalzinho do vídeo também vamos estar deixando um bilhete pronto, se fizer sentido para você, faça a sua fé. Então vamos lá para a nossa primeira análise de hoje. É o jogo entre o Como e o Lecce, pela 18ª rodada do campeonato italiano. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 deles bateram over mais de 1,5 do jogo. O Como, jogando em casa, é um time que também faz os seus golzinhos. Nas últimas 5 partidas do Como, jogando em casa, 5 das 5 bateram mais de 1,5. O Lecce, jogando fora de casa, é um time bastante limitado. Em apenas uma das 5 partidas fora de casa, bateram over mais de 1,5 no jogo. Vendo assim, um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gol no jogo, com a odds de 1,33, pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante é over mais de 1,5 no ao vivo. 10, 15 minutos o gol não saiu, é só o pão de 20, pode ser interessante para uma duplinha no ao vivo. Vamos lá para a nossa próxima análise, jogo do Aston Villa contra o Bristol. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 deles bateram mais de 1,5 no jogo. O Aston Villa, jogando em casa, é um time que também marca seus golzinhos. Nos últimos 5 confrontos do Aston Villa em casa, 4 deles bateram mais de 1,5. Nos últimos 5 confrontos do Bristol fora de casa, tivemos mais de 1,5 em 5 dos 5, vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gol no jogo, com a odds de 1,12, 1,20, 1,21 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante no ao vivo pode ser mais de 1,5 gol no jogo. 10, 15 minutos o gol não saiu, pode ser interessante, ó, só para 1,20, 1,25 para uma duplinha. Vamos lá para a nossa próxima análise, o jogo do Pilch contra o Chelsea. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, tivemos mais de 1,5 gol em 4 dos 5. Essa equipe do Chelsea, jogando em casa, jogando fora de casa, é uma equipe que tem um grande elenco, independente se for em casa ou fora de casa. O Pilch, jogando em casa, é um time que também faz os seus golzinhos. Nos últimos 5 jogos, jogando em casa, 4 dos 5 bateram mais de 1,5 gol. O Chelsea, jogando fora de casa, é um time que vem amassando todo mundo. O Chelsea vem amassando. Nos últimos 5 jogos fora de casa, 4 dos 5, mais de 1,5 gol no jogo. Vendo assim, um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gol no jogo, com a odds de 1,8, 1,14, 1,15, 1,14 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante, handicap asiático, Chelsea menos 1. Handicap asiático, Chelsea menos 1.
pode ser interessante. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo entre o Bolonha contra o Hellas Verona. É um jogo bastante interessante nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes. Entre essas duas equipes, 3 deles bateram mais de 1,5 no jogo. A equipe do Bolonha jogando em casa é um time bastante overgol. É um time que faz gol, mas também pega gols. Vem de 2 derrotas, 3 vitórias e em 3 das 5 partidas jogando em casa, tivemos mais de 1,5 no jogo. Nas últimas 5 partidas, elas Verona fora de casa, 3 delas bateram over mais de 1,5 no jogo. Vendo assim, um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gol na partida. A odds de 1,18, 1,20 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante é no ao vivo. 10, 15 minutos, Bolonha e o Hellas Verona não faz gol. Essa odds ela aumenta para 1,20, 1,15 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante é pelo menos para termos pelo menos 1,5 escanteio a favor do Hellas Verona. Um escanteio, pelo menos um escanteiozinho no jogo do Hellas Verona. Pode ser interessante. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo pelo campeonato inglês, Premier League. Jogo do Manchester United contra o Newcastle. É um jogo de gente grande. Jogo bastante interessantíssimo. Vamos lá. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 dos 5 bateram mais de 1,5 no jogo. O Manchester United jogando em casa é um time bastante confiante. É um time que vem de 3 vitórias, 2 derrotas e em 5 das 5 bateu mais de 1,5 jogando em casa na partida. Outra entrada, a equipe do Newcastle jogando fora de casa também é uma equipe bastante overgol, faz muitos gols. Nos últimos 5 dos 5 jogando fora de casa, mais de 1,5 no jogo. Sendo assim, uma entrada bastante interessante, pode ser mais de 1,5 no jogo, com a odds de 1,22. 1,24 pode ser interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante pode ser Newcastle para marcar um gol na partida. Então vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo pelo Campeonato Português. Jogo do Famalicão contra o Santa Clara. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, tivemos mais de 1,5 em 2 das 5. Sendo assim, o Famalicão jogando em casa é um time que vem muito mal na competição. É um time que vem de 3 derrotas, 2 empates. Em apenas 2 das 5 partidas jogando em casa, bateu mais de 1,5 no jogo. O Santa Clara fora de casa também é um time bastante limitado. São jogos para termos cuidado nas nossas entradas. Nos últimos 5 confrontos, o Santa Clara fora de casa
Apenas 2 dos 5 bateram mais de 1,5 no jogo. Uma entrada que pode ser bastante interessante é mais de meio gol na partida. Com a odds de 1,13 ou 1,16 pode ser interessante para uma duplinha, correndo um pouco mais de risco, mais de 1,5 gol no jogo. Outra entrada bastante interessante pode ser handicap asiático a favor do Santa Clara, mas de 3,5 por Santa Clara pode ser interessante para o ao vivo. Outra entrada bastante interessante é a questão de escanteio. Vejo um forte cenário para termos pelo menos mais de 5,5 escanteios na partida. Então é isso, galera. Essas foram as nossas análises de hoje, né? Essas foram as nossas análises. Deixe o seu like, faça o seu comentário, inscreva no nosso canal. Isso ajudará a fortalecer o nosso trabalho. Também vamos estar deixando um bilhetinho no finalzinho do vídeo. Se fizer sentido para você, vá lá e faça a sua fezão. Valeu, galera. Fechou? E até a próxima.